Olá, tudo bem? Bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos o livro dos Salmos. E hoje eu quero estudar com você o Salmo 127. Deixe-me ler o Salmo para você e aí nós vamos aqui buscar juntos tirar algumas lições desse Salmo tão precioso. Diz assim aqui na minha tradução: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus inimigos ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo, os principais teólogos, historiadores, estudiosos da Bíblia acreditam que foi escrito por Salomão. É interessante que aqui a gente vai ver o nome de Salomão aparece no original neste Salmo 127. Salomão foi filho de Davi, o terceiro rei de Israel, e reinou por 40 anos de maneira soberana sobre aquele reino, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Salomão, a gente vai ver, e enquanto estudamos esse livro, a gente vai ver paralelamente um outro livro, o primeiro livro de Reis, no capítulo 4 em diante, que contam a história de Salomão, e também o livro de Eclesiastes. Aliás, na minha opinião, o Salmo 127, ele é como que um resumo, ou índice, do livro de Eclesiastes. Muito do que é dito lá por Salomão em Eclesiastes, a gente percebe aqui o mesmo sentimento, a mesma motivação aqui neste Salmo 127. Por exemplo, o livro de 1 Reis, no capítulo 4, ele diz o seguinte a respeito de Salomão. Ele diz que Salomão, quando se tornou rei, ele teve um sonho e ele pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu grande sabedoria. E ele reinou com sabedoria os 40 anos que ele foi rei de Israel. Era a sua sabedoria, diz aqui o versículo 30, maior do que todos os das nações ao redor de Israel. Os versículos 32 e 33 e 34 de 1 Reis capítulo 4 dizem assim: Salomão compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis que tinham ouvido de sua sabedoria. Imagine, Salomão, um homem muito sábio e muito rico, soberano, rei de Israel, e agora nesse momento próspero da sua vida, ele olha para trás, talvez já no final do seu reinado, e ele compõe esse Salmo 127. O Salmo fala de 3 questões muito básicas e que todos nós, de alguma maneira, desejamos. Ele fala sobre as conquistas e as construções da nossa vida, ele fala sobre a segurança que nós tanto desejamos, e ele também fala sobre a família. 3 assuntos muito importantes para todos nós. Qualquer um de nós se importa muito com aquilo que nós vamos construir, edificar com a nossa vida, talvez não passar em vão a nossa vida, não é? E também fala da segurança. Nós, de alguma maneira, sempre queremos nos sentir seguros, e também das nossas famílias, que nós amamos e tanto queremos construir a nossa família. Salomão trata disso, e ele trata disso com muita propriedade. Ele entendia muito desse assunto, ele era um especialista nesses assuntos todos, e a gente vai entender isso à luz do contexto do Salmo 127, analisando o livro de 1 Reis ou de 2 Crônicas, que trazem muito essa questão. Salomão começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam, não é? E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele fala sobre construção. Salomão entendia muito de construção. A gente pode perceber no livro de 1 Reis, no capítulo 7, também no capítulo 9, que Salomão gastou metade do seu reinado construindo. Ele teve 13 anos construindo o seu palácio e 7 anos, diz o capítulo 9, construindo o templo de Salomão, aquela maravilha que foi o templo de Salomão. Não apenas isso,
ele teve gente de todas as nações vizinhas que vinham trabalhar para ele, e o texto vai dizer em 1 Reis capítulo 5, que 180 mil pessoas trabalhavam na construção do palácio e da casa, num período de 20 anos. 180 mil trabalhadores, se você pensar 3.000 anos atrás, uma obra magnífica que Salomão estava fazendo, e ele fez com esse trabalho. O texto diz que eles trabalhavam 24 horas, em turnos, 180 mil homens trabalhando. Então Salomão, de verdade, entendia muito disso. Tanto que quando foi a inauguração do templo, o livro de Reis, capítulo 8 e 2 Crônicas, capítulo 7, dizem que Salomão deu uma festa de 14 dias. E ele ofereceu ao povo que estava presente durante os 14 dias 220 mil bois e 120 mil ovelhas foram sacrificados, e a festa foi gigante, significativa daquela obra tão maravilhosa que ele tinha feito. Salomão realmente entendia disso, ele fazia tudo com maestria, e ele podia dizer, olhando para trás, depois de construir tudo aquilo no seu reinado, dizer: olha, se o Senhor não faz parte desse projeto, é em vão. Ele não está dizendo que não podemos construir se Deus não for reconhecido na nossa vida. Não é isso que ele está dizendo. Eu tenho viajado e lido muito, e a gente percebe que o ser humano, ele é obstinado e ele constrói. Aliás, Deus deu isso dentro da nossa natureza humana. Nós nascemos com isso, esse combo já vem dentro de nós, que a gente quer fazer isso, e temos esses talentos naturais, seja para construir submarinos, ou a Torre Eiffel, ou então as pirâmides do Egito 5.000 anos atrás, ou a estação espacial. De alguma maneira sempre vão estar construindo. Tem aí os engenheiros, os especialistas e os planejadores, todos conseguem, e a gente, de uma maneira ou de outra, sempre estará realizando esses sonhos de construção e conseguir alguma coisa a mais. Não é disso que Salomão está dizendo, que a gente não pode fazer. Muita gente faz e constrói muita coisa na vida e deixa muito depois que vai embora, mas não necessariamente reconhece Deus em sua vida. Ele faz aquilo e no final das contas diz que ele fez aquilo por ele mesmo, que Deus não tem nada a ver com aquilo, não é? Aliás, talvez nem considere Deus em todo o processo da construção da sua vida. Não é disso. Mas Salomão diz que é em vão quando se constrói tudo e Deus não faz parte do projeto. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham. A palavra vão trabalham, ou em vão vigia a sentinela, é a mesma palavra para vazio. Vazio de sentido, de significado, também é a mesma palavra para vaidade. É uma bolha, talvez muito bonita, mas basta ali uma agulha e estoura tudo e já se perde. Você constrói, mas não consegue desfrutar daquele valor. Ela não tem um significado. Não tem um significado. Jesus mesmo vai dizer isso em João capítulo 15, ele diz que sem mim vocês não podem fazer nada. Da mesma maneira, ele não está dizendo que não podemos fazer, ele está dizendo que nós podemos fazer tudo com ele tendo um significado eterno, alguma coisa duradoura, que tem um prazer, que você de verdade desfruta daquilo que você fez, e você ainda vai ter o resultado disso por muitos anos, ainda por eternidade. Ele está dizendo que ele construiu, 1 Reis capítulo 9, diz claramente que Salomão construiu tudo o que ele desejou. 1 Reis capítulo 9, versículo 19. Tudo o que ele desejou. Mas é interessante que quando o próprio Salomão escreve o livro de Eclesiastes, e eu vou ler para você no capítulo 2, ele diz assim nos versículos 10 e 11. Eclesiastes 2, 10 e 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Interessante. Não negou aos olhos nada, tudo que ele desejou, tudo que ele sonhou, pensou, ele fez.
Que coisa, não é? A gente, hoje, nós, pobres mortais, a gente deseja tanta coisa e acaba não conseguindo a grande maioria delas. Eu tinha um amigo que dizia que no máximo a gente consegue talvez 10 ou 15% de tudo que sonha. Mas imagina que Salomão disse que tudo que ele quis, ele fez. Mas ele olhando para trás, ele olhou e viu tudo o que suas mãos tinham construído e ele falou, parece como que eu estou correndo atrás do vento. Correr atrás do vento, inalcançável. Quando eu chego, já não está mais ali. Alguém, um escritor do passado, disse que nós temos esse problema constante, que nunca estamos satisfeitos. Diz assim, desejado, alcançado, alcançado, desprezado. A gente deseja, finalmente alcança e quando alcança, já despreza. Já não tem valor mais. Você quer muito ter essa bicicleta e no dia que você, com muito esforço, muito trabalho, muito sacrifício, guardando dinheiro, você consegue comprar a bicicleta, ela já não satisfaz mais e pouco tempo depois você quer uma motocicleta. E depois da motocicleta você já não quer mais, você quer um carro e assim por diante. Eu acho que você está me entendendo, que a gente nunca mesmo está satisfeito. É disso que Salomão está dizendo. Você pode construir, você pode conquistar muita coisa, mas se Deus não fizer parte do projeto da sua vida, vai ser em vão. É vaidade, ele está dizendo, é vaidade. Ele continua isso, não é? Salomão continua dizendo isso. Ele vai falar sobre vigiar, o sentinela, vigiar a cidade, por exemplo. A gente sabe no livro de Reis que Salomão reinou de maneira segura e firme por 40 anos. O capítulo 4 de Salomão vai dizer que ele tinha 40.000 cavaleiros para proteger o seu reino, o seu palácio. 40.000 cavalos e charretes, perdão. 12.000 cavaleiros. Ele entendia. O capítulo 9 de 1 Reis vai dizer que ele construiu fortalezas e cidades muradas nos seus reinos, em lugares chave, importantes do território, para manter a segurança em todo o país. Ele estava muito seguro como rei. Ele entendia muito a respeito de segurança. 1 Reis capítulo 4, eu vou ler para você, versículo 21, diz o seguinte, 1 Reis 4, 21, não é? Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias do seu reinado. Então, se alguém ali realmente entendia de segurança, era Salomão. Mas de alguma maneira Salomão diz assim, é em vão. Se Deus não guardar a cidade, é em vão. Eu estou cercado, estou guardado, tenho 40.000 carros de segurança, eu tenho cidades muradas, eu tenho 12.000 soldados particulares, guarda-costas, cuidando de mim, da minha família, mas eu não consigo deitar e dormir em paz. O meu coração nunca de verdade descansa. Eu nunca posso desfrutar realmente de tudo aquilo que eu tenho. Não é? É isso que Salomão está dizendo. É em vão nesse sentido. Claro que nós podemos, você imagina hoje homens poderosos, gente, reis e rainhas e pessoas tão ricas que têm tanta segurança, não é? Carros blindados, guarda-costas. Hoje nós estamos no mundo da tecnologia, tem tanta segurança para todo lado. A grande pergunta de Salomão é a respeito da satisfação enquanto temos essa segurança. Será que de verdade conseguimos desfrutar disso tudo, não é? Salomão viveu muito, uma vida muito abundante. Ele construiu a sua casa, ele teve as suas mulheres, ele teve os seus filhos. Alguns estudiosos acham que talvez Salomão tenha tido 100 filhos. Isso é uma especulação, mas alguns estudiosos acham que talvez ele teve cerca de 100 filhos, não é? Mas ele viveu uma vida muito abundante, não é? Ainda voltando ali no capítulo 4 de 1 Reis, a gente percebe, versículos 22, por exemplo, olha, era pois o provimento diário da casa de Salomão, provimento diário, 30 coros de farinha, 60 de trigo,
10 bois, 20 bois de pasto, 100 carneiros, veados, gazelas, aves cevadas, porque ele dominava sobre aquela região. Então, a gente sabe, estudando aqui com mais detalhe o livro de Reis, que era muito grande a casa de Salomão. Cerca de 5.000 pessoas moravam na casa de Salomão, entre esposas, filhos, empregados, guardas. 5.000 pessoas moravam naquela casa. O mantimento era diário, muito grande, nunca faltava nada. Eu uma vez, muitos anos atrás, um homem até com muita posse veio falar comigo e me disse alguma coisa muito chocante. Ele me disse assim: nunca teve um dia na minha vida que eu abrisse a geladeira e ela estivesse vazia. A despensa da minha casa está sempre cheia, nunca me falta absolutamente nada. O que eu desejar comer, eu peço e as pessoas que trabalham para mim providenciam. É sempre assim, mas eu não consigo ter mais prazer. Parece que eu perdi o gosto, o paladar, e eu já não sinto mais alegria nessas coisas depois de tantos anos. Eu preciso de alguma coisa a mais. Perceba isso. Era disso que Salomão estava dizendo. Isso aí é a realidade para muita gente, não é? Salomão diz assim: é em vão. É em vão, inclusive esse prazer da casa, da família, não é? É interessante, aqui nós vemos o nome de Salomão, ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, e que é o que a maioria de nós faz. Trabalha muito, desde cedinho até altas horas da noite, nunca podemos realmente desfrutar tudo isso, passamos a maior parte do nosso tempo correndo, trabalhando, de repente os nossos filhos já cresceram, estão homens e mulheres, já estão saindo de casa, e aí só na nossa velhice que a gente resolve aproveitar a vida. Quando poderíamos desfrutar da nossa casa, da nossa família, ainda enquanto eles estão ali, ainda pequenos e nos amam, nos desejam tanto, não é? Mas às vezes fica tarde demais. Salomão diz assim: o Senhor, Ele concede esse pão, essa capacidade de desfrutar da vida enquanto nós dormimos. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando e providenciando para nós. E amanhã, no dia seguinte, quando acordamos, o maná do céu estará à nossa porta e Ele nos dará. E nós teremos a oportunidade de reconhecer a mão dEle, seja num grande banquete ou num pão com manteiga que tomamos no café da manhã, que podemos então dizer: Senhor, isso veio das Tuas mãos, é o Senhor que me dá isso, e eu posso então desfrutar disso, com alegria de saber que eu recebi aquilo de Deus. É assim que Deus vai depositar alegria no nosso coração. A gente precisa compreender que somos amados de Deus. O texto diz aqui que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. A palavra hebraica para amados é a palavra gededias. E essa é a palavra gededias, é a mesma palavra que a gente encontra no livro de Samuel, quando Davi foi apresentar Salomão no templo, e ele chegou ao profeta Natã, e Natã perguntou a ele: qual é o nome desse menino? E Davi disse: Salomão. Então o Natã, o profeta, disse assim: não, o nome dele não é Salomão, o nome dele é Gededias. E ele foi batizado ali por Natã como Gededias, apresentado a Deus como Gededias, amado, aquele que é amado de Deus. É aqui que está a assinatura escondida nesse Salmo de Salomão. Eu corri tanto, eu fui atrás de tanta coisa, de construção, de segurança, de mulheres e de tantos amores e de tantos prazeres, mas no fim eu me esqueci que o sentido disso tudo vem enquanto eu estou dormindo. Eu sou amado, eu sou querido de Deus, eu tenho uma relação de amor com Deus, e é Ele que dá sentido à minha vida, não as coisas que eu tenho. Eu posso ter, mas na realidade eu vou descobrir que eu nunca tive. É vento. Eu nunca posso correr, alcançar, pegar e de verdade desfrutar dessas coisas. O que eu preciso mesmo é entender que é na minha relação de amor com Deus, me sentindo amado por Ele, que Ele me ama e que eu o amo, é que eu vou descobrir o sentido da vida. Quer eu tenha, quer eu não tenha. Se eu for rico, se eu for pobre. Se eu tiver uma vida abundante ou não. O apóstolo Paulo entendeu isso.
quando a gente percebe no livro de Filipenses, capítulo 4, Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso passar por todas as situações por causa de Jesus que me fortalece. Eu sei ser pobre, eu sei ser rico, por causa dele que me fortalece. Eu sei estar preso, e ele estava quando escreveu o livro de Filipenses, mas eu também sei ser livre. Eu sei ter muitos amigos, eu sei estar sozinho e abandonado. Eu sei ter saúde e não ter saúde. Eu sei passar por essas situações por causa da minha relação de amor com aquele que me fortalece. Ele que me dá a condição de eu viver o que quer que seja que eu esteja vivendo naqueles dias. O que é que você está vivendo? Qual que é a sua situação hoje? Deus está aí, presente com você? Eu acredito que sim. Você reconhece a presença dele? Você reconhece que ele é o grande tesouro, o amado da sua vida? Porque se o amor da sua vida forem as coisas, hoje elas estão, amanhã elas não estão mais. Talvez você ame demais a sua saúde, o seu corpo físico, hoje é, amanhã já não é mais. Talvez você ame muito só para sua própria família, que hoje está e amanhã, infelizmente, vai se desfazer. Agora, se vai depender disso para a sua realização pessoal, para o sentido da sua vida, então é muito frágil. Paulo e Salomão estão dizendo que o sentido da vida não vem em ter ou não ter, em construir ou não construir, ou em sentir-se ou não sentir-se. O sentido e o propósito da vida vem na relação de amor aos seus amados. Ele dá, ele abençoa sempre. É isso que ele está dizendo. Inclusive os filhos, ele vai falar que os filhos são herança do Senhor, herança de Deus. Salomão tinha uma vida familiar muito intensa. O texto vai dizer, não é? A gente vê isso, especialmente em 1 Reis capítulo 11, que Salomão, por causa dos muitos acordos que ele fez com os reinos vizinhos para manter a paz, acabou tendo 700 esposas e mais 300 concubinas. Alguns historiadores acham que ele nem conheceu todas elas. Mas o fato é que elas, de alguma maneira, fizeram parte da vida dele. Deus nunca se agradou disso. Não é? Eu tenho insistido nisso, que os salmos, eles nos apresentam essa capacidade de rasgarmos o coração diante de Deus, de abrirmos o coração diante de Deus, de sermos verdadeiros, autênticos e genuínos. O salmista não tem vergonha de declarar que ele é justo quando ele é justo, mas ele também não tem vergonha de declarar que ele é pecador e que ele está errado quando ele está errado. E nós às vezes nos perdemos nesse processo. Somos orgulhosos demais para dizer que somos justos, estamos certos, não é? Mas também somos envergonhados demais para reconhecermos o nosso erro. E Salomão, ele olha para a sua vida, apesar da casa tão movimentada que ele vivia, quase uma cidade maior do que muitas cidades, 5.000 pessoas, uma vida intensa que ele viveu com tantos filhos, não é? Mas o fato é que Salomão não recebeu de Deus a habilidade para desfrutar de tudo isso que ele tinha. Deixe-me ler mais um texto para você, ainda em Eclesiastes, dessa vez no capítulo 6. Lembre-se, Eclesiastes, escrito por Salomão. Eclesiastes capítulo 6, versículos 2 e 3 diz assim: o homem é que Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, também isso é vaidade, grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos, e daí muitos entendem que foi o caso de Salomão, e viver muitos anos até a avançada idade, e a sua alma não se fartar de bens, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Uau! Salomão está dizendo, eu preferia talvez não ter vivido. Quem sabe se minha mãe tivesse tido um aborto espontâneo quando estava grávida de mim, porque eu tive tantas mulheres, tantos filhos, tanta riqueza, mas eu preferia ter sido abortado. Em outras palavras, é isso que Salomão está dizendo. Uma vida muito triste que ele viveu. Ele não teve, muito forte essa palavra, a habilidade de desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Deus não fazia parte daquilo. E a Bíblia não tem problema de dizer isso, que Salomão viveu uma vida
errada. E se é verdade que ele escreveu isso no final de sua vida, quem sabe ali ele estava entendendo, compreendendo que ainda dava tempo de recuperar o tempo perdido e voltar-se não para as construções, para a segurança ou para a família, que são coisas boas, mas voltar-se para Deus, que era o seu amado, que tinha declarado o seu amor para ele desde o primeiro dia de vida, quando ele foi apresentado no templo. E dizer: Deus, eu quero reviver essa relação de amor contigo, para que a minha vida tenha sentido, tenha significado, não é? Salomão vai dizer o seguinte, que na realidade os filhos, eles são frutos do amor de Deus também. Deus é que abre o ventre da mãe, e Ele que dá essa herança, Ele deposita para nós um presente no nosso colo e diz: toma, é meu, mas eu estou te dando para você cuidar. Eles são minha herança para você. Você corre tanto atrás de grandes construções de concreto e aço, mas eu estou te dando filhos. Eu quero que você os ame, que você valorize, cuide deles, porque são meus. E eu vou te abençoar tanto quando você viver essa relação de amor comigo, que esses filhos vão crescer e quando você estiver velho, você ainda vai desfrutar dele. Porque ele diz isso: feliz o homem que tem na sua aljava essas flechas, que ele atira e os seus filhos alcançam o alvo, glorificam a Deus, realizam os sonhos, honram seus pais. Eu vou te dar essa bênção, Deus está dizendo. Eu vou te abençoar no sentido de você ter alegria, o doce prazer de ver seus filhos crescerem e honrarem você. Mas você tem que viver uma relação de amor comigo, é o que ele está dizendo, não é? É isso que Salomão diz, não é? Ainda no livro de Eclesiastes, eu quero ler esse texto que ele mesmo escreveu, não é? Sobre a habilidade de encontrar satisfação, não é? Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 13. É também um presente de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem do seu trabalho. É um presente de Deus, a capacidade de você desfrutar dessas coisas. Eu gostaria demais que você compreendesse isso. Deus deseja a nossa prosperidade de alguma maneira. Isso não é uma coisa mágica. Você deseja algum tipo de prosperidade? Vai trabalhar. Deus te deu capacidade, te deu dons, talentos. Ele quer se orgulhar de nós de alguma maneira, como um pai se orgulha de um filho, de uma filha, que vai para a faculdade, se esforça, abre um negócio, trabalha e, não sei, faz um bom casamento e dá certo na vida e você olha, você fica feliz, puxa, meu filho deu certo, minha filha deu certo. Deus também quer se orgulhar de nós. Ele nos fez humanos, cheios de capacidade, de talento. Vamos lá, vamos à conquista, vamos trabalhar. É disso que nós precisamos debaixo do sol, dessas coisas. Precisamos aprender a ir e conquistar essas coisas. Mas o prazer verdadeiro, genuíno, o significado, o propósito disso só encontramos em Deus. Não é ter, não é conquistar, não é ser, é receber de Deus essa capacidade de aprender a desfrutar, a gozar de todo o bem que Deus dá. E Ele deseja isso para nós, não é? Ele deseja exatamente isso para nós. Sabe que Jesus mesmo diz isso. No livro de Mateus, capítulo 7, ele fala sobre alguém construir a sua casa. E eu quero ler esse texto para você, para nós terminarmos o nosso estudo. Mateus, o Evangelho de Jesus, conforme Mateus. A palavra evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia, as boas novas. Então, na realidade, evangelho é o evangelho, as boas notícias de Jesus, conforme a visão de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, não é? No caso aqui, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, dizem assim, isso aí é a palavra do próprio Senhor Jesus dizendo para nós. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que tipo de homem, de mulher é você? Você está construindo a sua vida sobre a rocha? Porque os ventos virão, as chuvas, elas vão cair, a casa vai chacoalhar, talvez os móveis vão sair do lugar e vai encher de poeira depois que a tempestade passar, mas a casa vai permanecer por causa da rocha, que é Jesus. E esse é o meu desejo para você, que você conquiste, construa a sua vida, a sua família, mas deixa que Deus faça parte dos seus planos, senão será em vão. Você vai um dia olhar para trás e dizer, não valeu a pena. Vai valer a pena. Deus quer que valha a pena. Mas Deus tem que fazer parte dela. Deus te abençoe muito. Um abraço e até a próxima.